Olá, bem-vindos a mais um episódio do Poubelcast. Hoje um pouquinho diferente, deixa eu me apresentar, eu sou a Júlia Martins, sou empresária, estrategista de marketing digital e recebi esse convite que eu estou imensamente feliz de apresentar um pouquinho da história da nossa convidada. E seja bem-vinda, Raquel Poubel, nossa psicanalista. Olá, Júlia, muito obrigada. Hoje a gente está muito feliz de poder conversar um pouquinho com você, entender um pouquinho a sua história, né? De onde vem esse amor pela psicanálise, pelo comportamento humano. E eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando a minha história, né? Porque a minha história diz muito das minhas escolhas. Sim. Bom, então vamos começar lá do início, né? Lá da sua infância. Conta pra gente como foi a sua relação com a sua família, se você tinha irmãos, como que era essa infância da Raquel. Eu tenho muito orgulho de falar da minha infância, Júlia, porque foi uma infância com muita escassez financeira, mas com muito amor. Eu sou a caçula de 3 filhos, e eram 2 meninos e eu como a menina, né, a última que chegou na família. Eu nasci na cidade de Colatina e com 3 anos de idade eu fui para o interior da cidade de Soretama. Na época nem era cidade, né, era o interior de Linhares. Um lugar onde não tinha energia elétrica, não tinha esgoto. Eu morava naquela casa de supapo, que fala, que era de barro. Então, assim, muitas vezes a parede dava para ver do lado de fora. Nossa. Não tinha água encanada, assim, não tinha esgoto sanitário, você pensa, não tinha o básico para uma família viver. Então, assim, os meus pais, eles trabalharam duro para criar os 3 filhos. Eu entrei na escola com 7 anos, então eu aprendi a ler com 7 anos. Não tive essa preparação que hoje as crianças vão muito cedo para a escola, mas eu tive muito amor, né? Tive muito amor na minha vida toda, assim, e muito feliz, brinquei muito, né, na roça, assim. Infelizmente, quando eu tinha 15 anos, eu perdi meu irmão mais velho num acidente de carro. Sim. E aí ficou eu e o meu irmão do meio, que ainda mora em Soretama, ele, né? Eu moro na cidade de Linhares hoje. E, assim, a minha infância eu tenho muito orgulho mesmo, porque é uma história de superação. E meu pai era uma pessoa, assim, visionária, mesmo sem ter estudado, né? Ele estudou o básico, ele era um semi-analfabeto, mas ele sempre me contava sobre o mundo. E eu falo que ele alimentou na minha cabeça essa vontade de conhecer o mundo, essa vontade de conquistar o mundo, ou seja, os meus sonhos, né? Sim. Então, assim, a gente vê que, apesar de não, né, não realmente não ser uma família que tinha, talvez, um financeiro, né, grande, mas os sonhos e ali a persistência estavam muito ligados a você, né? E isso Exatamente. reflete em quem você é hoje, né? Exatamente. Eu estimulo muitas pessoas a sonharem. Você pensa que a primeira casa que eu fui morar, que tinha um vaso sanitário, que é uma coisa básica, eu ia fazer 10 anos. Sim. Então, assim, eu vivi uma escassez muito grande. E talvez isso me ajudou a desenvolver minha criatividade, que eu pegava um pedacinho de mandioca que faz farinha, assim, acho que tem muita gente que nem sabe como Sim. que é. Então, assim, um pedaço de mandioca que faz uma coisinha assim, eu falava que era minha boneca. Eu virava assim e fazia uma Sim. boneca ali. Então, eu sempre usava muito a minha mente e estimulava. E como eu falei, né, meu pai, ele tinha conhecido outras cidades. Ele muito cedo foi para trabalhar em obra, essas coisas, e ele falava, olha, Rio de Janeiro é assim, Belo Horizonte é assim. Então, eu ficava imaginando e falava, um dia eu quero conhecer isso tudo. E ele tinha uma frase que fica na minha cabeça muito, que falava assim, Raquel, queira o melhor do mundo, só depende de você, sua cabeça é seu guia. Eu posso te dar amor, dinheiro não. Então vai procurar estudar, que estudar vai mudar a sua vida. Sim. Vai Então fazer você conquistar, né? exatamente, eu peguei E essa viver frase esse mundão. dele, e levei pra minha vida, tanto que eu tenho 2 graduações, então tipo assim, eu estudei bastante já até hoje. E hoje eu estimulo as pessoas a sonharem. Não. Basicamente, eu acredito que se a pessoa sonhar, acreditar nela mesma, ela vai conseguir, eu sou a prova disso. Nossa, que bacana. Então, esse seu amor pelo estudo, ele vem de muito nova, né? Por querer conquistar realmente o mundão afora, de querer conhecer lugares, pessoas, enfim. Mas a sua primeira ideia, né? Quando a gente é criança, a gente quer ser tudo. Mas a sua primeira ideia de formação era realmente cuidar de pessoas, ter essa comunicação, ou era totalmente diferente? Eu tive meu primeiro contato com a saúde mental quando eu estava doente, que é o contato que a maioria das pessoas tem. Quando eu era criança, eu não sabia que existia
nenhuma profissão ligada à mente. Eu queria ser bancária, porque eu achava que bancário era a pessoa que tinha dinheiro, que era o dono do dinheiro. Então, assim, como eu vivia numa escassez muito grande, eu queria ter dinheiro. Mas é coisa de criança, né? Exatamente. Porque eu não tinha conhecimento, eu não tinha televisão, eu não sabia nem as profissões que existiam. A primeira TV, e foi preto e branco, eu tinha 10 anos, assim. Todo mundo já tinha TV colorida e tal, mas era a única que meu pai podia comprar, que foi a primeira casa que a gente foi morar com energia elétrica. Então, eu não tinha acesso à informação do mundo, era muito limitado. Eu queria dinheiro. Então, assim, foi essa a primeira ideia de criança mesmo. Exatamente. Mas e qual foi, assim, o ponto-chave, né? Você falou que ficou doente. Me conta um pouco como que foi esse processo, essa virada de chave em falar, não, eu tô doente aqui agora, mas eu vou me curar e eu quero curar outras pessoas também. Então, eu decidi estudar magistério na época, porque eu queria arrumar um emprego. Então, assim, eu pensei, a primeira profissão que vai me dar, o primeiro estudo que vai me dar direito a um emprego fácil vai ser magistério. Então, meu ensino médio foi fazer magistério. Quando eu comecei a fazer, terminei o magistério, eu comecei a dar aula para jovens e adultos à noite. Só que no primeiro ano que eu dei aula para jovens e adultos, no mês de setembro, por aí, eu engravidei. E aí eu fiquei muito debilitada. E aí, apesar do pouco tempo de relacionamento, o meu então marido, ele foi cuidando de mim, e aí foi morar junto comigo, na casa dos meus pais. E para cuidar de mim, aquela questão. E quando eu estava grávida de 3 meses, eu descobri que eram gêmeos as crianças. Nossa. Então eu tinha Todo 19 mais anos. cuidado, né? 19 anos, eu tive uma gravidez muito difícil, que eu chegava a vomitar sangue. Assim, eu nunca vi uma grávida daquele jeito, fiquei internada. E era pelos hormônios mesmo, o excesso de hormônios da gestação de gêmeos. E aí, então eu passei de uma jovem sonhadora, né, que queria ser professora, e pagar uma faculdade com meu dinheiro de professora, e eu engravidei. Então eu passei de uma jovem sonhadora para uma mãe de gêmeos e casada com um homem que eu conhecia há 3 meses. Tipo assim, Foi muito rápido. Foi tudo intenso. Sim. Na minha vida, por falta de informação, coisas que os jovens realmente precisam ter na informação para planejamento da vida, eu engravidei com 19 anos. Sim. E aí, numa gestação muito complicada. Então, ali, eu me vi casada. Então, eu era casada sem nunca ter pensado em casar. E aí, depois a gente foi para nossa casa e ali a gente foi criando as filhas. Só que eu tinha... A gente traz a bagagem de família, de mãe, da família que a gente nasce. E minha mãe sempre foi uma mulher muito submissa. Apesar do meu pai ser um homem muito bom, ele era um homem que tinha essa postura mais autoritária, então ele que mandava. Então, assim, essa era a referência de família que eu tinha. Então, não adianta. Eu falo sempre assim com as pessoas, a gente não procura o amor da vida, a gente procura o amor do trauma. Sim. Porque eu fui procurar um perfil de um homem que fosse também esse perfil. E eu achava que eu tinha que ser que perfil de mulher? O perfil da minha mãe, né? Então, eu fui esse perfil submisso e eu pensava assim, eu tenho que dar o meu melhor para essas crianças. E pronto. Eu tenho que dar o melhor para o meu marido e o meu melhor para essas crianças. E apesar de eu ter sido uma jovem sonhadora embolou, de idealizar muitas coisas, naquele momento a minha circunstância, a minha realidade... Apagou um pouco apagou isso. minha identidade total. Um Sim. pouco não total. Eu já não sabia mais quem eu era. Sim. E como a gente não se conhecia, né? Eu e meu marido, a gente não se conhecia. A gente estava se conhecendo e vivendo. Então, assim, a gente teve um relacionamento muito tóxico no começo. Isso foi dificultando ainda mais a minha vida. Eu fui diminuindo, encolhendo, apagando minha identidade. Até que um dia, as meninas tinham quase 3 anos, por aí eu achei que eu estava doente. Eu senti uma tontura, eu falo que é Deus, né? E vai conduzindo as coisas. Eu acredito muito que Deus vai aproveitando essas oportunidades para moldar a pessoa também, né? Exatamente. Então, eu fui na farmácia e o farmacêutico disse assim, você tá com uma batida estranha no coração, procura um cardiologista. E aí eu fui parar numa cardiologista, que eu tenho que fazer esse encontro, que eu não falei nunca isso pra ela, que ela tipo, foi meu day one, minha virada, assim. Sim. Ela pegou, o nome dela é Williana, é aqui de Linhares. Ela pegou e disse assim, fez os exames, tudo. Ela viu meu marido entrando, era um homem, ele é um homem 25 anos mais velho que eu, quase 26.
E aí ela foi e falou assim, Raquel, você não tem nada ainda, mas você está entrando em depressão. E você sabia que a depressão te joga numa cama? E na cama você não vai cuidar das suas filhas. Ela tira a sua força total, você fica jogada, prostrada numa cama. Quem vai cuidar das suas filhas? Quando ela fez essa pergunta para mim, eu meio que surtei. Falei assim, como assim não? Eu que vou cuidar das minhas filhas. Ninguém vai cuidar. Ela falou assim, então você levanta essa cabeça e vai viver. Você é jovem, você tem que fazer um exercício físico, você tem que fazer alguma coisa por você. Sim. Não mais pelo marido, pela casa, pela família. Não pode se anular. A mulher não pode se anular. Exatamente. Então foi naquele momento que eu comecei a lutar, né? Tipo assim, eram duas pessoas sem uma luta interna, né? Um conflito interno. E lutar mesmo, assim, de falar, olha, a minha relação com você hoje vai ter que mudar, nosso casamento vai ter que mudar. Sim. Você não pode exercer tanto poder sobre mim. Eu sou uma pessoa, eu tenho direito e tal. Nessa etapa da minha vida, eu estava cursando administração. Então já tinha mudado o curso também, né? Mas tinha voltado a estudar. Eu tinha vontade, nessa época eu estava muito voltada assim, eu quero ser uma CEO, uma capa da exame. Eu não sabia minha identidade, então eu ia, sabe, tateando nas oportunidades procurando exatamente. Algo que no final te saciasse e fizesse com que você se sentisse feliz. No final dessa faculdade, eu montei uma empresa de chocolate, que eu levava o chocolate, todo mundo comia, eu falava, olha, chocolate é um bom negócio, é business, vai me dar dinheiro. Lembra que eu tava sempre focando no dinheiro, sim, no dinheiro? Sempre querer, vai né? me dar dinheiro. E aí, eu ganhei essa força. Eu falo que isso que ela falou assim, você precisa viver sua vida, me deu essa força de agir por mim, de buscar, de ter coragem. E meu casamento melhorou muito, porque quando a mulher fala assim, eu não vou ser mais vítima disso, e aí a gente tem um arranca-rabo, mas a gente resolve as coisas e melhorou muito, fui criando minhas filhas, o tempo foi passando. Eu tive uma empresa próspera aqui em Linhares de chocolate, eu tinha muitos CNPJs como clientes, grandes CNPJ, hipermercado, a empresa com quase 3 mil funcionários era minha cliente. Nossa. Só que eu não sabia exercer a autoridade. E eu fui ficando doente, mais doente ainda. Lembra? Eu não tratei aquela depressão, ok? Deixou ela de lado. Eu só fui, tipo, enfrentando a vida. Exatamente. Aí, quando chegou nessa fase da minha vida, eu tava com burnout. Eu chegava, eu tenho que ir pra fábrica, eu já sentia, tipo, mal. Porque eu não tinha inteligência emocional de lidar com os funcionários, de botar limites. As pessoas precisam colocar limites na vida. Sim. Os limites, eu sempre falo pros meus pacientes, nós temos 2 tipos de limite. O limite da nossa vida que a gente tem que quebrar, buscar mais, sonhar mais, e limites que a gente tem que pôr nas pessoas. Eu não sabia colocar limites nas pessoas. Às vezes um cliente chegava e falava assim, eu quero um bolo para hoje, 7 horas da noite, já era meio-dia. Eu falava, eu faço. Sim, a vaquinha de presépio, só assim, sim, ficando sobrecarregada. Querendo agradar, né? Mostrar que sabe fazer, que quer fazer, quer que tem crescer, boa vontade, que tem boa vontade e tal. Não querendo desagradar o outro, eu comecei a me desagradar, porque o dia tem 24 horas. Às vezes eu saía de lá meia-noite da fábrica, 7 horas da manhã eu tinha de estar lá, porque as minhas funcionárias estariam lá. Às vezes elas faltavam e eu tinha, assim, por motivos fúteis, eu não tinha coragem de cobrar, de questionar. E eu fui adoecendo. E eu achava que elas estavam quebrando minha confiança, quando, na verdade, elas só estavam abusando de um limite que eu não tinha dado. Sim. Então, eu tive um burnout grave, sério, eu não conseguia mais trabalhar. Apesar da empresa ser próspera, eu não tinha forças para trabalhar. E aí eu falei assim, olha, eu vou fechar essa fábrica e eu vou ter uma profissão que não precisa de funcionário, eu nunca mais quero trabalhar com pessoas. Eu tava revoltada e eu comecei a fazer direito. Que não queria mais empreender. Porque você entrou no mundo do empreendedorismo. Achei que eu ia ganhar dinheiro. Aconteceu tudo isso e aí, não é pra mim. Exatamente, não quero funcionário mais, eu vou ser advogada. E eu não gostava de direito, mas eu ia ser advogada na minha cabeça, porque se eu não for advogada, eu vou ser delegada da mulher e vou prender os homens que maltratam mulheres. Essa era, tipo assim, tudo errado, tudo pela dor. Sim. E aí um primo meu disse assim, Raquel, você está muito perdida. Eu vou te indicar uma psicanalista minha, que ela é psicanalista e coach. Aí eu falei, eu não sei o que é coach, o que é isso? Ele disse, olha, ela é fantástica, vai ser online, porque ela mora lá em Nova Venécia, mas ela vai te ajudar, ela me ajudou e ela vai te ajudar. E foi aí que eu tive contato com esse mundo, comecei a pesquisar tudo sobre coach. Aí eu tava no meio da faculdade de Direito, eu falei, eu tinha muita dificuldade de terminar, deixar mal acabado uma coisa, eu terminei a faculdade,
Mas comecei a estudar coach, me tornei master coach. E aí eu percebi que as ferramentas de coach eram muito rasas, deixava, às vezes tocava no trauma, mas não resolvia. Aí eu falei assim, mas como assim? Então, eu aplicava, né, as ferramentas de coach, eu falava, não, tá faltando alguma coisa. Aí eu comecei a estudar, investigar que a mente tem muita coisa para oferecer. Sim. E tinha algumas ferramentas do coach que eles não explicavam, mas era hipnose, tinha um fundamento da hipnose. Eu falei, vou fazer hipnose. Então eu fui por caminho de Freud, que é o pai da psicanálise, ele começou com a hipnose. E depois ele criou a psicanálise, né? E eu comecei com a hipnose, fantástico, a hipnose clássica, ajuda muito, é fantástico. Mas eu precisava de uma teoria que embasasse isso, e aí eu comecei a estudar a psicanálise. Eu estudei na escola freudiana de Vitória, então assim, a hipnose clássica e a psicanálise clínica, eu somei os dois, e eu descobri aí minha verdadeira vocação. Eu comecei a ver que as pessoas precisam ser tratadas, sim, não odiadas. Tipo, quando eu fui fazer direito, eu falava que eu queria prender os homens, tudo pelo ódio, pela dor. Pela aquela vontade, né? De fazer justiça, assim. Sim. Eu falei, não, os homens podem ser tratados, as mulheres podem ser tratadas, eu posso ajudar as pessoas mais, né? Aí eu fui trabalhando, atendendo, até que no começo desse ano eu comecei a questionar, assim, o que realmente nessa área me enche os olhos. Aí eu olhei e vi que eu sempre fui engajada para ajudar as pessoas a sonharem, a realizarem, sim, a viverem seu propósito. Sim. E aí eu comecei esse trabalho com propósito de vida a partir do momento que eu entendi que o meu propósito é ajudar outras pessoas a sonharem, a realizarem, a tirarem o melhor de dentro de si, sabe? É fazer acontecer na própria vida, acreditar em si. Eu sou a prova de que dá certo, de que dá certo, que funciona. Se a gente acreditar, se a gente estudar, a gente pode realizar muitas coisas. Hoje eu atendo gente no mundo inteiro, porque a internet é fantástica, né? Exatamente. Nós temos brasileiros que preferem um atendimento de um psicanalista brasileiro. E aí a gente faz atendimento online. E eu posso dizer para você que viver o meu propósito transformou a minha vida. E que tudo que eu vivi, tudo que eu estudei, porque eu me considero professora. Com certeza. Eu ajudo as pessoas a descobrirem o propósito dentro, até construir seus negócios. Eu uso a administração e o direito está na vida de todo mundo. Então, mesmo nada foi em vão. Nada foi em vão. Tudo culminou para no final você realmente achar a sua essência. Exatamente. Eu ser a profissional que eu sou. Eu acho assim que é bem completo porque eu uno esses conhecimentos. E hoje em dia, né, você falou muito dessa parte da infância, a gente ouve muito, né, nas redes sociais, o mundo tá tão digitalizado e a gente escuta coachings, pessoas que se denominam ali coachings, neurolinguística, falando sobre os traumas da infância que a gente tem que viver a fase adulta e encontrar ali inteligência emocional para isso. Eu acredito muito nisso, né? Bem que você falou. E às vezes a gente, até achar o nosso propósito, a gente passa por fases da nossa vida que a gente pensa, mas por que não tá dando certo? Exatamente. O que tá acontecendo aqui? Mas isso eu vivi, talvez eu esqueci, e agora, na fase adulta, veio muito à tona. Então, a inteligência emocional, ela também é muito importante, né? Exatamente. Foi essa busca, né, por inteligência emocional que me trouxe até aqui. Então, assim, a história é longa. Eu só comecei ter acesso à inteligência emocional depois dos 30. Então, sim, assim, hoje as minhas filhas já têm muito mais acesso e as próximas gerações estarão bem trabalhadas nisso. Mas, para mim, foi um desafio, foi uma construção. E hoje eu digo, nós precisamos buscar a inteligência emocional, porque nós somos seres emotivos, sim, movidos pela emoção. E a emoção, ela vai gerada ali na amígdala do cérebro. Então, assim, é no rompante, no de repente. Às vezes a gente não tem tempo para pensar. Você só vai descobrir que você tem ou não tem inteligência emocional quando acontece uma coisa e você conseguiu agir. E eu vi isso muito quando, há 3 anos atrás, minha filha sofreu um acidente. Eu falei, eu usei toda a minha inteligência emocional ali. Porque eu cheguei antes do SAMU e ela estava lá no chão. Foi uma cena muito horrível e ela só falava para mim assim, mamãe, eu não quero morrer.
E aí eu dizia pra ela, mas você não vai morrer, foi só sua perna que tá machucada, mas você não vai morrer. E tipo assim, eu não me desesperei, e naquele momento eu consegui A conduzir situação, as emoções, as né? emoções, porque o desespero só ia prejudicar o momento. Aí quando Sim. terminou tudo, que ela entrou pra sala de cirurgia, eu chorei. Aí eu falei assim, isso Desabou. é inteligência emocional. Inteligência emocional não é você não sentir. Inteligência emocional é você conseguir olhar para a situação, se você ter tipo um segundo para pensar o que você vai fazer, porque quando as emoções vêm, muitas pessoas destroem carreiras, relacionamentos por causa daquele um segundo que não conseguiu olhar para suas emoções antes de agir. Então, assim, esse processo que eu venho vivendo, todo o processo, tudo que eu aplico com os meus pacientes é porque eu já vivi, porque eu aplico em mim também. Eu terapeutizo, eu analiso a minha mente, eu busco ajuda quando eu preciso e por isso eu consigo viver a inteligência emocional. Eu tô perfeita, ninguém vai estar perfeito, nunca. Nunca. Mas eu posso dizer para você que a inteligência emocional mudou a minha vida e tratar as emoções pode mudar a vida de qualquer pessoa, desde que ela queira sair da situação que está prejudicando, desde que ela queira mudar de vida. Freud mesmo sempre tem uma frase bem famosa que diz que quando a dor de mudar for menor do que a dor de permanecer naquele estado, a pessoa muda. E eu quero ser a pessoa que está do lado ajudando nessa mudança. Exatamente. É o sair da zona de conforto, né? A zona de conforto é o próprio nome que fala, né? Ela é tão segura pra gente, a gente fica num casulo e ali tá tão bom que quando a gente sai é algo que. Às vezes nem tá bom. Exatamente. Porque é conhecido que nossa mente ela quer poupar energia o tempo todo. Pro Então, porque eu novo, já né? sei, eu já conheço, não tá bom, mas eu conheço. Eu vou pro desconhecido, pode ser pior. Então, eu prefiro ficar aqui. Mas quando a pessoa entende que merece mais, que nós viemos para viver uma vida de abundância. Quando Jesus disse isso, às vezes as pessoas ficam pensando na escassez. Nós precisamos buscar abundância. Abundância nos relacionamentos é não se contentar com relacionamentos que te fazem mal. Abundância na profissão de você ser feliz e descobrir o que você realmente quer, viver o propósito de vida, abundância nessa vida de aproveitar os dias com gratidão realmente, sem murmuração. Exatamente, não só pelo dinheiro, né? Eu acredito que a gente tem que atrair e pensar muito em pensamentos positivos, em pessoas ao nosso redor que nos puxem para cima também, né? Que tenham esse pensamento próximo do nosso. E realmente, às vezes a gente não consegue. Eu não tenho inteligência emocional, eu não consigo controlar minhas emoções, eu falo ali na cara, né? Tem aquela coisa, eu sou 880, ou eu falo ou eu não falo. Então, assim, num mundo hoje que realmente tá muito, o digital tá muito forte, e eu falo isso porque eu estou ali nesse meio e a gente é cobrado o tempo todo, né? Então, exercer isso e talvez sair da nossa zona de conforto é bem pegado. E o mundo digital, ele traz a comparação muito forte. Nós temos os neurônios Exatamente. espelhos que nos ajudaram a evoluir. A evolução do mundo, né? De você, como é que faz isso? Eu vou fazer também, vou melhorar a minha vida. E assim, a evolução da humanidade foi acontecendo, a descoberta de coisas, de equipamentos, desse mundo que a gente tem hoje, cheio de coisas. Foi assim, o neurônio espelho ajudou muito. Só que hoje, ele é usado muito na comparação. Por quê? Porque o nosso cérebro ainda é um cérebro humano, não é um cérebro artificial. E aí ele olha o que o outro está fazendo e acaba comparando. Por isso que as pessoas deveriam tratar suas emoções, para comparação não ser uma coisa maçante. Sim. Olhar e falar assim, nossa, mas a Júlia tem 1 milhão de seguidores e ela tem 20 anos. O que está acontecendo que eu não tenho nada? A pessoa começa a comparar com parâmetros totalmente diferentes de si próprio. Essa coisa de se comparar adoece muito. Por isso eu falo para você que nós deveríamos investir em tratar as emoções antes de ficar doente. Não foi meu caso, eu comecei a tratar só quando eu estava muito doente. E na segunda vez que eu estava doente. Sim. Então, assim, eu não sou a única. Mas hoje eu estimulo as pessoas a fazerem a medicina mental preventiva, sabe? Tratar da sua mente, das suas emoções de maneira preventiva. Sempre fazer terapia.
E não é porque eu vendo terapia, é Mas porque é realmente necessário. funciona. Sim. Às vezes você vai vivendo sem olhar, analisar a própria vida. O que você disse, eu falo mesmo, é 880, tá, mas alguém te escuta? Ou você só está se desgastando, se estressando? Será que você está vivendo mesmo ou você só está existindo e você não vê sentido na própria vida? Esse propósito, né, que você falou que Exatamente. encontrou ali. Exatamente, porque a vida é muito mais do que você pagar contas e ficar esperando o sextou. Você tem que ser feliz todo dia. Quando você fala assim, tô indo trabalhar porque eu amo fazer o que eu faço. Porque eu tô feliz com a família que eu chego em casa e encontro. Não tipo assim, poxa, tem um feriado, não suporto olhar para os meus filhos porque não vão para a escola. Meu casamento é uma porcaria. Na pandemia as pessoas se separaram porque começaram a ver com quem estava casado só porque ficaram dentro de casa. No dia a dia não suporta olhar um para a cara do outro. Nós precisamos tratar as emoções e parar de aceitar viver mais ou menos. A vida abundante é você se sentir bem. Não que você vai fazer tudo o que você quer, só o que você quer. Não, não é isso. Quem pensa assim é criança. Mas que você vai buscar melhor qualidade de vida, crescimento, o seu propósito, se sentir pertencente. Isso vai trazer essa qualidade de vida e fazer a pessoa se sentir bem. É se sentir bem e enfrentar os problemas de maneira responsável. Sim. Né? Porque Então, problema todo mundo vai ter. todo mundo tem, exatamente. Até quem tem o maior dinheiro do mundo, para quem não tem, todo mundo tem problema e passa por dificuldade, né? Mas eu queria que você explicasse um pouco pra gente qual é a diferença entre um psicólogo e um psicanalista, por exemplo. Que você falou que a terapia, ela é uma prevenção, né? Então a gente não precisa esperar ficar doente ou se sentir ansioso para buscar ajuda de um profissional, né? Exatamente. Eu acho que quanto antes, quanto mais jovem a gente ter esse acesso a pessoas que cuidam da nossa saúde mental, a gente vai se tornar pessoas melhores. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho essa diferença. A psicologia é uma faculdade, um curso de graduação. E a psicanálise é uma pós-graduação. Né? Freud, quando criou a psicanálise, ele foi muito questionado. Vamos deixar só para os médicos? Ele disse, não, todo mundo que tem uma formação leiga, o que é uma formação leiga? Um administrador, um advogado pode fazer um curso de especialização em psicanálise e ter acesso a esse conhecimento sobre a mente humana. A psicanálise, ela foca no subconsciente, no inconsciente do ser humano. O que é o inconsciente? Onde estão os traumas. Desde o momento em que a criança está na barriga da mãe e o sistema nervoso começa a ser formado, ele vai sendo formado e captando os estímulos do ambiente, do que aquela mãe passa. Nós somos resultados desde a barriga da mãe. Nós somos resultados de tudo que nós vivemos. E muitas vezes a mente esconde lá no inconsciente. Tem pessoas que têm traumas tão profundos que se ela ficar lembrando todo dia seria um sofrimento muito grande. Então, o que a mente faz? Bloqueia, guarda. Freud usava muito a analogia do iceberg, que o que a gente lembra e o que a gente sabe, tem consciência, seria 5%, a pontinha do iceberg. E o que está no inconsciente é muito mais. Então, um comportamento prejudicial que uma pessoa venha a ter, talvez a chave esteja lá no inconsciente. E a psicanálise, ela faz essa elaboração, né, através da fala. Eu brinco que Freud, ele largou a hipnose com o transe, né, induzido e foi para esse transe conversacional. Que na conversa, né, com as técnicas psicanalíticas, a pessoa começa a ter acesso a todo esse conhecimento que está lá no inconsciente. Então, a abordagem do inconsciente, de tratar os traumas. E a psicologia, ela tem várias abordagens. Na faculdade, a pessoa tem acesso a um pouquinho de cada, depois ela escolhe uma e faz a especialização. Inclusive, ela pode fazer especialização em psicanálise. Ai, que bacana. E assim, no seu início, né, nessa jornada como psicanalista, qual foi o seu maior desafio? O meu maior desafio foi enxergar as pessoas que elas são merecedoras de tratamento. Porque lembra que eu falei? Eu comecei pela dor. Sim. E aí eu comecei a ver que as pessoas podem ser tratadas, que aquela coisa de pau que nasce torto, morre torto, não. Que as pessoas podem mudar. E aí foi enxergar a beleza da mente humana. Eu acho que foi um desafio porque era tudo muito novo para mim. Sim. E a mente humana, eu sou apaixonada.
eu tenho um cérebro tatuado na minha panturrilha com umas bacana. folhinhas florescendo. E eu dei um nome para essa. Eu criei esse conceito, né? Eu disse assim: o autoconhecimento é a semente da transformação. Então, eu acredito muito que o autoconhecimento é um grande desafio para todo mundo. Para mim, não foi diferente. Eu aceitar as minhas dores, eu tratar as minhas dores, enfrentar os meus problemas. Foi um desafio muito grande. Me libertou? Me libertou. Mas foi um desafio muito grande. Mas também, quando eu vi que eu tive acesso ao autoconhecimento, é uma semente. A floresta maior que existe, ela é fruto de sementes, né? Então, assim, eu consegui ver que eu posso formar a minha floresta, né, de pessoas. Hoje, eu tenho uns pacientes que já passaram por mim, desenvolvendo suas carreiras, e eu fico, assim, emocionada. Esses dias eu fui fazer massagem com uma paciente minha, e eu sentei na maca para levantar, e ela disse: Raquel, olha isso tudo aqui, é fruto do seu trabalho. E aí eu pensei assim, nossa, isso é gratidão. Olhar isso e falar assim, isso é sentimento de gratidão. Então, vencer os meus desafios me fizeram enxergar que eu poderia ajudar as pessoas a enfrentar os desafios delas. E assim, né, você plantando essa sementinha faz também com que a gente consiga alcançar o nosso propósito, viver uma vida abundante, porque a gente não vai estar mais naquela escassez ou naquela dor que vinha lá de antes. Então, eu acho que isso é o mais incrível, né? E como você falou, você tem muitos pacientes aí até ao redor do mundo, olha que bacana. E tem algum paciente, algum caso específico que foi marcante para você? Que foi marcante na sua carreira e que você tirou ele ali como um case e conta para outras pessoas que realmente houve essa transformação? Eu tenho diversos casos, eu falo, sou muito abençoada. E Deus sempre coloca na minha vida pessoas que eu consigo ajudar. Né, o caso mesmo dessa massoterapeuta, ela chegou depois de um mês sem ingerir nada sólido. Nossa. Ela não tinha mais força nas pernas quase, e ela foi lá pedir ajuda porque, tipo, era a última. Ela achava assim, eu preciso de ajuda, né? É a última coisa que eu vou fazer, porque eu não sei mais o que fazer. Então, e hoje eu vejo ela, como ela é grande, bonita, sabe? Exercendo o propósito dela, ela descobriu a profissão, ela mudou a espiritualidade, ela mudou toda a vida dela. Então, assim. Virou a chave, exatamente. né? Tem a outra que era engenheira. Ela estava terminando a faculdade de engenharia elétrica e estava num burnout por causa disso. Trabalhar e estudar, ela não gostava daquilo. Ela queria entregar um diploma para a família e hoje ela trabalha com estética, está muito feliz. Essas duas foram muito inspiradoras para eu ver que realmente, quando uma pessoa tem um propósito, quer buscar o propósito profissional, eu me sinto muito mais motivada com esse tipo de paciente, que foi o que eu defini, né? Ajudar as pessoas a encontrarem o seu propósito. Mas eu tenho vários casos de pessoas que foram abusadas quando crianças, que infelizmente é muito grande, e que essas pessoas conseguiram ter vida depois, uma vida sexual mais prazerosa, conseguiu trabalhar suas emoções melhor, viver melhor, né? Porque tem muita gente que não consegue nem se livrar de uma obesidade porque foi abusado quando criança. É um mecanismo de proteção do corpo. Então, assim, eu tenho vários casos e talvez a pessoa que vai chegar lá não vai ter essa coisa tão grande, assim, a mudança tão grande na visão do outro, mas para ela, exatamente. Só o fato dela se relacionar melhor com ela mesma, dela ter mais coragem de começar a aproveitar mais a vida, isso já é fantástico. As pessoas não sonham, sabe? Sonham bem pouco. E tem um rapaz que ele veio fazer terapia de casal comigo e ele falava assim, nós dois, e eu falava, e você? E você? Eu comecei a questionar sobre o eu. Aí ele fala assim, eu fiz minha primeira viagem internacional, fui no show da Beyoncé porque a Raquel me estimulou. Então, assim, são coisas que mudaram a vida dele. Exatamente. Ele não viu mais como um conjunto, né? Que é um relacionamento de duas pessoas, mas a gente também tem os nossos prazeres, os nossos sonhos. A gente só vai viver um relacionamento pleno se a gente viver a nossa vida. Exatamente. Se eu viver a vida só do outro, para o outro, seja filho, seja relacionamento amoroso, a vida não vai fluir, porque você só vai amar o próximo se você se amar. Você só vai conseguir ter esse amar o próximo como a si mesmo. Se você não tem amor por você, você vai viver um relacionamento doentio com a outra pessoa. É o que a gente vê aí, né? Pessoas dependentes emocionalmente, doentes,
com relacionamentos tóxicos e que não consegue se livrar porque não consegue o autoconhecimento. Né? Esse é a chave, né? É o ponto-chave. E conta pra gente como que você trabalha, né? Como você tem esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, né? Porque hoje, no mundo em que todo mundo quer falar, você senta, escuta pra depois falar. Né? Isso é uma coisa que eu admiro muito. Eu cresci trabalhando muito as minhas emoções, procurando sempre terapias, enfim, para me tornar uma pessoa cada vez melhor. Então é algo que já vem de mim. E eu sei que é difícil a gente talvez conciliar a vida profissional da pessoal, né? Como que você lida com isso hoje? Então, eu acredito muito na congruência. Eu jamais vou receitar, passar tipo, um exercício ou falar sobre um assunto que eu não tenha experimentado, vivido. Eu acredito na congruência. Então, assim, o que me incomoda na minha vida pessoal, eu olho nisso e falo, eu preciso tratar isso, eu preciso resolver isso, porque não está congruente. Então, assim, eu acredito na congruência profissional para todos. Você não vai vender o que você não vive. Sim. Né? Você não pode vender o que você não vive. E muitas vezes isso me custou decisões doloridas na minha vida pessoal. Mas, tipo assim, Raquel, tá congruente? Sabe? Esse autoquestionamento, assim, tá congruente? Tá certo? Você tá feliz assim? É o que você sonha para você? E aí, quando eu mesmo olho para minha vida, eu falo, eu preciso tomar uma decisão nessa área, preciso resolver alguma coisa. E às vezes nem sempre é fácil, mas como eu acredito e prego a congruência, eu sempre falo assim, a minha vida vai ser isso que eu ensino também, sempre. Acreditar nos sonhos, buscar novos sonhos. Eu acabei de realizar um sonho que eu tive a primeira vez esse sonho aos 17 anos, quando eu estava estudando inglês. Era uma luta para fazer um cursinho de inglês aqui em Linhares. Era uma luta mesmo, eu passava fome, porque eu só tinha dinheiro para pagar a mensalidade. O resto eu tinha de me virar, pegar o ônibus escolar, ficar o dia inteiro esperando, 1 hora de curso, depois ficar esperando o ônibus escolar. Então, assim, foram muitas pelejas para fazer o meu curso de inglês e eu ficava pensando como seria legal fazer um intercâmbio. Uhum. Mas eu tinha zero possibilidade financeira. E há um mês atrás, eu estava em Nova York realizando o intercâmbio que eu sempre sonhei, que eu sonhei lá atrás. Por que Nova York? Eu sonhava conhecer Nova York pelas telas. As telas sempre foram minhas amigas, assim, na fase mais difícil do começo do meu casamento, assim, que eu não sabia ser mãe, não sabia ser esposa, não sabia... Então, assim, eu assistia muito, né, Sex and the City, que acontece em Nova York. Depois eu li o livro Comer, Rezar e Amar, que depois virou filme, que também começava em Nova York. Então, aquela cidade era mágica para mim. E eu juntei os dois sonhos, conhecer Nova York e fazer meu intercâmbio. Eu conheci gente do mundo inteiro, foi uma experiência fantástica. E eu vejo que muitas vezes as pessoas apostam nos sonhos dos filhos, que nem são os sonhos dos filhos. Tipo assim, eu vou botar meu filho numa escolinha de futebol, vai ser bailarina, mas nem é sonho deles. Meu filho tem que fazer um intercâmbio, nem é o que ele quer. Então, eu incentivo e falo para as pessoas, qual é o seu sonho? Você precisa aproveitar a sua vida, porque às vezes a pessoa tem 40, 50 anos e fica com medo de realizar o seu sonho, querendo realizar o sonho dos filhos de 15, 16. Eles terão oportunidades, o mundo hoje tem muito mais oportunidade, mas você precisa fazer por você também algo. E é isso que eu vivo. Então, assim, ter ido para Nova York, ter morado lá, vivido, vivido a cidade mesmo me fez muito bem e expandiu minha consciência de um jeito muito grande. Eu falo, aqui na sua frente tem uma mulher que um dia foi uma menina que morou vizinha só de pé de café, que não tinha nem gente perto, sem água, sem luz, e que hoje que se viu lá naquela cidade grande, enorme, a cidade mais famosa, assim, mais conhecida, mais desejada de muita gente aqui no Brasil. E eu me emocionava, sabe, olhando aqueles prédios, olhando aquela rua, porque um dia foi um sonho mesmo e se realizou. Por isso que eu falo para as pessoas, invistam em si próprios, porque vocês valem a pena, porque a vida de vocês é importante e porque a vida abundante é acessível a quem sonha, aquele que crê.
Exatamente. E assim, você falou que começou lá com seus 14, 16 anos esse sonho. Então, não é algo que a gente precisa deixar numa caixinha e não, agora eu sou adulta, agora eu sou mãe, eu não vou realizar isso. Eu acredito que as mulheres, depois que elas se tornam mães, elas querem muito para os filhos, né? Eu ainda não sou mãe, então eu não tenho propriedade para falar. Mas elas querem muito isso, ver o filho feliz, ver os sonhos se realizarem. Mas a gente também tem que pensar nos nossos sonhos lá de criança, de adolescente. E olha que bacana, né? Você tinha esse sonho, fez o curso e aí foi para o intercâmbio numa cidade que realmente todo mundo com certeza quer conhecer, né? Que é maravilhosa. E isso é muito legal. E você postar isso também, né? Você mostrar nas suas redes sociais, isso faz com que nós aqui, né? Os seus pacientes, as pessoas que te seguem, que te acompanham, tenham essa vontade também, né? Nossa, eu vou também seguir meu propósito, eu vou atrás dos meus sonhos, né? Eu vou realizar Eu isso tive também. feedback de muitas mulheres com mais de 50 anos que falavam assim, Imagino! vinha para me abraçar aqui na rua, né, de Linhares e falando assim, eu te acompanhei, eu achei o máximo. Então eu me senti uma representante de sonhos. Sim, muito. Eu mesma, eu olhava os stories, eu falava, cara, que tudo! Que legal, que bom que ela tá vivendo isso. E a gente chorava junto e ficava feliz junto a cada coisa nova que Eu sou você intensa, mostrava eu lá. chorei, eu sorri, vivi muitas emoções. Nova York é um sentimento, não um lugar. Nossa, maravilhoso. Mas vamos lá. Né, sobre a terapia psicanalista, eu queria saber, né, você contar um pouquinho mais o que mais te fascina na mente humana hoje. A plasticidade, a capacidade de aprender. Eu acho que assim, os estudos estão avançando muito. Nós temos 50 anos de estudos do cérebro vivo, que nós temos equipamento para estudar cérebro vivo. Então, antes era só cérebro morto que era analisado. Então, muita coisa se desenvolveu da neurociência em 50 anos. Imagina daqui mais 50 anos. Eu acredito numa força, num poder assim quase ilimitado da mente. Sim. Que a gente está num caminho muito promissor para os estudos da saúde mental e emocional. Eu acho o cérebro fascinante, porque é a casinha da mente, das emoções ali. Nosso corpo todo ele é passivo de emoção, né? Mas a maioria do corpo ele reage à emoção que é produzida ali no nosso cérebro. Então, o cérebro é a máquina fantástica. E eu sempre digo, nós temos essa máquina. Todos nós temos. Todos nós temos um cérebro. Então, vamos usar, vamos explorar. A internet tem quantidade enorme de vídeos sobre isso. Nós podemos aprender muito. As pessoas precisam desenvolver mais essa curiosidade pelo próprio corpo, porque o corpo é uma máquina fantástica. O cérebro é uma máquina fantástica. Então, assim, o que me fascina é isso, o cérebro em si, como funciona, a plasticidade neural, que é essa capacidade de mesmo a pessoa já estar com 20, 30, 60, 70 anos, aprender algo novo, ressignificar, criar um hábito. É mais difícil algumas vezes, mas a pessoa pode, quando ela quer, mudar esses hábitos, transformar a própria vida através, né, da plasticidade neural. Eu acho isso incrível. E quando você está ali na terapia, que você encontra essa consciência do que acontece, por que acontece as coisas, e aí muda a vida. A mudança de vida é muito linda, né? Porque a pessoa não fica ali parada reclamando, ela vai e toma as rédeas da própria vida, e isso é fantástico. Demais, né? E eu acredito que a gente não precisa. Acho que qualquer profissão hoje, qualquer pessoa hoje, ela tem esse poder que tá no celular de poder estudar mais sobre o comportamento humano, né? De poder estudar sobre o cérebro. Pessoas que trabalham com pessoas precisam de pessoas para viver, né? Exatamente. Então a gente precisa entender um pouco mais de como essas emoções elas fluem dentro da gente, né? Hoje, como que você acha que a psicanálise ela influencia nessas novas gerações? Ainda mais nesse mundo que é tão digitalizado, né? Como que isso vai ser aí ao passar dos anos? Hoje não se tem preconceito de fazer terapia. Antigamente, quando falava a palavra psicólogo, psicanalista, aí já pensava assim, é doido? Então, isso já ajudou muito, né? Hoje, até mesmo o psiquiatra, que tinha um tabu, está se quebrando e as pessoas estão procurando
se tratar. Então, eu vejo como professor promissor, mas eu também vejo com alerta, porque tem muitas pessoas que não estão tratando as emoções, estão maquiando. Tipo, só vai buscar algo que me dê um remédio, que resolva essa tristeza profunda, essa angústia, esse momento agora. E nós temos a nossa farmácia interna, nós precisamos usar o nosso corpo da maneira correta e produzir esses hormônios que vão trazer prazer, vão trazer calma, paz. Então, assim, tem esse lado muito bom de que todo mundo está tendo acesso, né? Muito mais fácil, quase todo. Até na prefeitura tem muitos tratamentos e tal. Mas também tem esse outro lado que também, como desmistificou, as pessoas querem muito o lado mais fácil, que é o medicamento. O medicamento é muito importante. Quando a pessoa está numa crise, ela tem que respeitar o corpo, ela precisa de ajuda do profissional, mas é o profissional que vai dar esse direcionamento. Não é tipo assim, você está tomando um remédio? Qual é o nome? Me dá, que eu vou ver se eu consigo comprar. E não sabe nem para quê. As pessoas precisam acreditar nos profissionais que estudam para isso. E jamais tomar um remédio sem fazer terapia. Porque o remédio tira a pessoa da crise, mas aí você fica assim, vou tomar remédio para sempre, vou aumentar a dose para sempre, e eu não vou resolver os problemas. É preciso resolver os problemas emocionais. Né? Não é tomar anestesia, é ir lá e tirar o espinho do pé, senão você vai ficar andando e quando para de tomar o remédio vai sentir de novo, sabe? Exatamente o que aconteceu com você, né? Você teve ali um início de depressão que você meio que maquiou, porque, não, eu quero, eu posso, eu preciso cuidar das minhas Vou filhas. na força de vontade, na força do braço. Foi lá, fez tudo, né? Empreendeu, colocou a cara ali, só que aí no final teve o burnout. Então, assim, a gente tem que realmente procurar ajuda. O remédio hoje, muita gente tem acesso, mas realmente precisa ter um fundamento ali. Né? Sem terapia, não tem medicamento. É um casamento perfeito. A pessoa não pode usar um sem usar o outro. Assim, usar o medicamento sem terapia. Pode fazer terapia sem medicamento, que é só em casos muito graves. Mas o medicamento, ele sempre, ouçam, sempre deve ser acompanhado de terapia. Porque é preciso entender o porquê, ressignificar e depois ter essa independência, né? Não ficar dependente para sempre. Exatamente. Para ter uma qualidade de vida, né? Então, você acha que isso hoje seria, assim, um desafio que o profissional da psicanálise enfrenta? Todos os profissionais de saúde mental e emocional enfrentam esse desafio, né? De conscientizar o paciente de que ele precisa se tratar. E que tratar não é uma coisa que vai acontecer assim em um dia. Tratar vai ser buscar o fundamento disso, ressignificar, vai ter, às vezes, um acompanhamento de um medicamento, mas precisa ser um tratamento a longo prazo. E também nessa era do celular, da internet, tem muita essa coisa, eu quero rápido, eu quero agora. As pessoas precisam ter paciência, que a natureza não dá saltos. Você não planta laranja hoje e chupa laranja amanhã, sua mente também. Você não vai entrar no consultório de um psicanalista, de um psicólogo hoje, e amanhã você já está curada. Ela falou a palavra mágica. Eu tive muito problema com isso e ainda muitas pessoas têm com a hipnose, porque as pessoas põem a obrigação da hipnose resolver o problema em meia hora. Não existe isso. A gente pode ir lá e tirar a dor maior, mas depois precisa fazer um trabalho de acompanhamento com a terapia. Que as pessoas, elas estão muito imediatistas, né? Exatamente. E esse anseio, essa ansiedade pelo, não, eu quero agora. Então, eu sinto que, né, trabalhando com pessoas, que as pessoas estão muito imediatistas. Que essa ansiedade, ela tá muito grande. Então, a gente realmente precisa conscientizar essas pessoas a procurarem profissionais, né, como você, que nos ajudem a tratar nossas emoções, mas também a buscarem uma vida mais plena. Exatamente. Com propósito, com sonhos, né, com uma estabilidade emocional. Como você enxerga hoje o futuro, assim, da psicanálise? Eu acho que como tem mais consciência, tem muita gente estudando, isso é ótimo, nós precisamos de mais profissionais, nós precisamos nos unir e oferecer esse tratamento para as pessoas. Eu vejo o digital veio para ficar, então, assim, o atendimento online, você pode escolher o profissional que você quer em qualquer lugar do mundo. Também os cursos online, né? Porque, assim, tem curso de inteligência emocional que vai te ajudar a manter a terapia, vai te ajudar a impulsionar a sua vida, vai te ajudar a encontrar um propósito. Então, também o digital veio para ficar. Então, nós precisamos unir o digital e o físico aqui, o on e o off,
e fazer a coisa acontecer, usar desses artifícios mesmo, mas tomar muito cuidado quando você ouve uma coisa na internet também, de pensar, essa pessoa ela está falando tendenciosamente ou ela realmente tem fundamento, tem bagagem para isso, Tem que ter né? muito cuidado hoje A gente nisso, tem né? que ter uma peneira, um filtro e não querer ouvir só o que vai se satisfazer, né? Mas sim buscar fatos verídicos. Nós temos muitos profissionais bons que dão conteúdos incríveis na internet, mas assim, sempre tem que investigar quem é essa pessoa, de onde ela veio, o que ela estudou. Você teve alguma inspiração, assim, alguém da família ou até realmente fora, né? Alguém público que te inspirou a falar sobre psicanálise, a fazer esse curso, a trabalhar com pessoas? Então, eu sou muito disruptiva, né? A primeira pessoa que teve faculdade na família fui eu, e depois eu tive outros primos que se formaram, mas eu nunca esperei olhar para o lado. A única coisa que eu sempre falo foi que meu pai, eu sempre falo que foi ele que me disse assim que você precisa estudar e buscar o melhor do mundo. Então, acho que ele foi minha grande inspiração, porque ele sempre acreditou em mim, ele sempre me deu assunto, me deu conversa. Ele sempre me ouviu e sempre falou, acredito em você, acredito em você. Mesmo quando eu era muito pequenininha, ele já plantou essa sementinha dentro de mim. Então, ele foi minha maior inspiração. E depois, Freud é uma grande inspiração para mim, porque ele sofreu muito. E ele não tinha tecnologia. E ele fez uma descoberta fantástica. Que você pega os estudos dele, olha aqui e fala, nossa, está acontecendo de novo agora aqui comigo, com meu paciente. Então, assim, foi muito difícil. Ele sofreu muito preconceito dos médicos, porque ele era médico. E, mesmo assim, ele revolucionou a saúde emocional, mental. Então, eu vejo Freud como uma grande inspiração, né? Nossa, maravilhoso. E realmente, e aconteceu há tanto tempo atrás e continua acontecendo hoje, né? Parece que realmente previu ali o comportamento humano, Exatamente. né? Que Numa isso época se que perpetua. tratar um ser humano era com choque, Exatamente. furando o cérebro, né? Fazia buraco no cérebro, uma coisa muito. Você pode assistir aquele Freud Além da Alma, vou deixar aqui a dica. Freud Além da Alma é um filme em preto e branco de 1957. Nossa. É fantástico, ele usa hipnose ali, ele mostra como ele desenvolveu a psicanálise, como ele foi ridicularizado pelos médicos, tudo que ele enfrentou. Então, assim, ele é uma grande inspiração para tratar as emoções, para buscar conhecimento. Sim. Hoje você se vê como uma mentora de psicanálise, assim, para os jovens que estão começando agora, para as pessoas que querem mudar talvez de carreira, que querem se tornar psicanalistas, você daria alguma dica? Se vê como talvez uma mentora para essas pessoas? Então, eu não gosto muito de classificação. Me incomoda um pouco, assim, ter um nome para me designar. Sim. Eu tenho várias formações e eu falo que eu sou uma incentivadora, uma professora. Eu quero ser uma professora, eu quero ensinar meus pacientes a lidarem com as emoções, né? Eu quero ser sempre essa professora de sonhos, vamos dizer assim, de propósito de vida, ensinar as pessoas sobre propósito, buscar conhecimento e compartilhar conhecimentos. Então, eu tenho muita dificuldade com essa questão de classificação e cada dia mais eu não gosto de classificação. Eu sou intensa, eu sou abrangente, eu tenho muito conhecimento. Fui fazer um curso esse final de semana e aí um amigo meu que estava comigo ria e falava assim, meu Deus, você sabe de tudo. Eu sou uma leitora do mundo, eu adoro a leitura de mundo. Né? Eu estou ouvindo uma música, eu falo, essa música é de tal compositor, escreveu por isso. Aí eu digo, nossa, você sabe muita coisa. Eu falei assim, não, porque eu leio o mundo desde muito cedo, eu sempre fui curiosa. E hoje, com a internet, a minha curiosidade ainda é maior. É alimentada. Então, eu quero sempre ser uma professora de emoções e sonhos, né? Uma ajudadora, uma mulher de identidade, né? Que busca sempre reconhecer sua identidade e propósito. Essa sou eu. Você diria, assim, que teve algum momento mais gratificante dentro da sua carreira? Eu tive uma paciente que ela ia colocar 5 stents e o fígado dela estava todo fibrosado. Ela precisava de um transplante. E aí a gente, com a hipnose, a gente descobriu o trauma dela e o corpo dela
deu uma ressignificada tão grande. E ela contando para mim e rindo. Doutor, eu estava deitado, assim, na maca, e os médicos chamavam um médico, chamava outro, ninguém entendia. Cadê essa paciente? Não tem necessidade de stent nenhum. Ela ia ter 5 stents. Então, assim, aquele dia, eu falei assim, meu Deus, a mente manda no corpo mesmo. Sim. E o fígado dela, novinho em folha, não teve transplante. Então, assim, aquele caso me mostrou, assim, o poder da mente. Foi assim... Gratificante, Nossa, foi demais. Assim, eu agradeci a Deus mesmo. Naquele momento, assim, falar assim, é Deus. Eu sinto muita gratidão por todos os meus pacientes. Às vezes eu tô ali numa sessão, seja online ou presencial, eu sinto um arrepio. Eu sinto assim, Deus mandou essa pessoa para mim. Eu sou uma apaixonada por Jesus, eu acredito muito que ele tá ali o tempo todo comigo, assim, e que muitas vezes ele é a minha grande inspiração. Sim. Ele é o maior mentor do mundo de emoções, né? Eu até escutei esse final de semana também que a gente é filho de um Deus criativo, né? Porque ele criou tudo. Então, é a criatividade, nós temos que ter, assim, essa criatividade. Exatamente. Eu sinto muito isso, assim, que Deus vai... Eu não tenho preocupação no sentido, assim, vou ter paciente, vai chegar paciente para mim porque Deus vai encaminhando as pessoas Certas. que eu tenho a capacidade de ajudar. Sim. Isso é muito gratificante. E que bacana, né? Que como a nossa mente controla tudo. Como Exatamente. a nossa mente controla o nosso corpo, controla uma doença. Nossa, isso Produz a doença, cura a Cura a doença. Isso é fascinante, né? Teria algum conceito de dentro, assim, da psicanálise que você gostaria de mudar? Ou até reformular, assim, hoje em dia, como você já atende muitas pessoas, como você já tem uma bagagem nisso, né? Já encontrou ali o seu propósito. Teria algum conceito ali? Tem um conceito, mas não é só da psicanálise, não. É de todos os profissionais de saúde mental e emocional pararem de olhar para uma técnica, uma prática como concorrente e usarem sua energia para atacar a outra técnica, né? Tipo, eu sou tal profissional e eu tenho um conselho. E você não tem um conselho? Ou você está fazendo um curso de constelação familiar e não pode. Eu acho que nós podemos olhar tudo isso, nós profissionais podemos olhar com empatia, porque tem práticas que vai ajudar muitas pessoas, tem outra prática que vai ajudar muita outra pessoa. Nós precisamos estar sempre com vontade de ajudar. Então, o que me incomoda muitas vezes ao invés das pessoas olharem para a saúde mental e emocional, as pessoas buscarem essa concorrência. Nós podemos olhar para o bem comum e respeitar uns aos outros. Então, eu mudaria isso. Respeito e união dos profissionais. Da pessoa, um congresso que envolvesse vários tipos e cada um falasse alguma coisa e um aprendesse com o outro, eu acho que seria muito melhor. Porque a busca, né? Eu acredito, a busca de todos é a mesma, né? Que é realmente curar ali o seu paciente, ver ele viver uma vida plena. Então, não tem o porquê, né? Disso, o porquê de ser rival, ou o porquê de afetar uma técnica ou falar de outra. O propósito, no final, sempre vai ser o mesmo, né? Que é o bem maior ali do paciente, né? A inteligência emocional. E quais são os seus próximos passos, os próximos planos? Conta pra gente, se tem alguma novidade aí vindo por aí. Tem sim, eu vou lançar meu curso online, a Jornada do Propósito de Vida, para as pessoas transformarem, né, buscarem seu propósito. Eu sempre quis trabalhar online. Eu sempre tenho planos, né? Então, assim, eu quero muito focar meus atendimentos no online, porque eu quero abranger o maior número de pessoas. Estou estudando muito neurociência, que eu acho que agora a gente precisa entender mesmo assim como as emoções são geradas. E eu tenho planos para minha vida pessoal, profissional. Eu tenho um anseio pela vida o tempo todo, né? Eu até quero concluir minha fala falando dos anseios. Nós temos ansiedade como um sentimento na nossa cabeça, né? Ela é um mecanismo da mente para a gente querer mais da vida. E hoje em dia as pessoas só falam assim, eu tenho ansiedade. Todo mundo tem, graças a Deus. A gente só não pode acelerar nossa mente, deixar a ansiedade virar um transtorno. Mas tenham anseios, usem esse mecanismo da mente.
aprender a usar a mente da maneira melhor. Eu tenho muitos anseios na minha vida, muitos planos, e eu gostaria que as pessoas também tivessem sempre esses anseios, mas que não transformasse os anseios em transtorno, né, de ansiedade. Porque ansiedade é algo bom, né? É algo que a gente tem. É uma sementinha que mora no nosso cérebro. Exato. E a gente escolhe se ela vai ser boa ou se ela vai ser Na ruim, verdade, a né? gente escolhe se vai alimentar ou não. Sim. Se a gente focar no futuro, em acelerar nossa mente, não dormir direito, não fazer exercício físico, a gente vai alimentar ela de uma maneira negativa. Então, assim, eu tenho muitos planos, tenho muitos anseios, sempre quero usar minha ansiedade nesse sentido. A favor. A favor. O que a gente conseguiu ver aqui é que você é uma pessoa super sonhadora, né? Sim. Que tá aí realizando sonhos, né? Desde pequena, tem como meta realizar esses sonhos, é uma pessoa muito decidida e que realmente corre atrás para isso acontecer, né? Bom, e pra gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco pro pessoal de casa qual, assim, o propósito de vida que eles têm que ter. Então, eu deixaria um conselho para as pessoas de buscarem o autoconhecimento, de não comprarem receitas prontas. A sua história, a sua vida vai ajudar você a encontrar o seu propósito. Então, busque o autoconhecimento. A terapia ajuda muito nesse processo. E não aceitem a vida mais ou menos. Busquem a vida abundante, com essa vontade de fazer mais. Peça ajuda. Porque nós encontramos muitas soluções práticas, prontas, que parece mágica, mas não existe. Não existe solução mágica. Você precisa olhar para dentro, como dizia Jung, né? Quando você olha para dentro, que você acorda. Então, acorde para os seus sonhos, para o seu propósito de vida. Queria agradecer, né, pelo bate-papo, foi incrível, aprendi muito hoje. Você é uma pessoa que a gente senta para tomar um café, a gente já aprende alguma coisa e com certeza inspirou mais pessoas a realmente olharem mais para si, olharem para os seus sonhos, buscarem o seu propósito de vida, né? É isso que eu acredito que você queira passar para os seus pacientes e para quem está nos assistindo. Eu agradeço você por participar desse propósito mesmo, assim, e estou muito feliz de poder compartilhar minha história, porque nós temos histórias importantes, todo mundo tem uma história, e eu fico feliz de passar, porque tipo, eu não cheguei aqui, não caí de paraquedas, tem um porquê, e esse porquê me move para ajudar as pessoas a encontrar o porquê delas. Então, assim, estou muito feliz, gratidão. E até o próximo episódio. Ai, que lindo! Obrigada pela oportunidade. E a gente vai encerrando por aqui mais um episódio do Paul Bellcast.